Boa noite, irmãos, irmãs. É um privilégio, uma alegria muito grande estar com os irmãos, as irmãs, esta noite. Retornando a Maringá, retornando a esta igreja. A primeira vez que me recordo que aqui estivemos foi início dos anos 80. Houve um congresso de escola dominical, educação cristã aqui. Nós ficamos hospedados na casa do presbítero Silas. Eu era pastor em Cornélio Procópio, né? E ficamos hospedados na casa dele. Depois a gente passou aqui em 2007 e o Paulo César, esposa, nos receberam, nos acolheram, me deram 2 camisas de presente, que eu usei com muita alegria. Foi um presente muito precioso. Obrigado pelo privilégio, Renamã, de poder retornar a estar com os irmãos aqui. Eu sou paranaense, pé vermelho, nasci numa cidade muito importante, aqui perto de Maringá. Aliás, Maringá faz parte da região metropolitana de Faxinal, né? Então, é um distrito lá de Faxinal. Então, eu me sinto em casa, né? Que é aqui pertinho. E retornar ao Paraná sempre é bom. Eu fui pastor em Cornélio Procópio, fui pastor em Cascavel durante 4 anos, Cascavel e Foz do Iguaçu. E depois a nossa igreja fez um desafio quando iniciou o seminário em Fortaleza, um desafio para a gente mudar para Fortaleza. E nós fomos assim, numa aventura sem par, porque embarcamos num carrinho velho, era um corcelzinho de 14 anos de idade, né? E nós nos lançamos nessa aventura de Cascavel com 3 filhos pequenos, e a gente se lançou nessa aventura de ir para o Ceará, e lá ficamos 25 anos. E uma das coisas nesse episódio, que a gente saiu de Cascavel, e a gente andou em 100 quilômetros, e os nossos filhos, o mais velho tinha 6 anos, a filha 4,5, o mais novo tinha 2. E eles começaram a perguntar: pai, está chegando? Aí 8 dias depois, chegamos no Ceará, né? Chegamos. Deus abençoou, que não furou nenhum pneu na estrada, e lá a gente ficou 25 anos, trabalhando com seminário, com a igreja. E há cerca de 5 anos atrás, 2013, desde o início de 2013, nós estamos residindo em São Paulo até o tempo do término do nosso mandato, que está perto, mais um ano e meio, a gente volta para o batente da igreja local. Não sabemos aonde ainda, mas estamos buscando o discernimento de Deus, né? Dona Ruth está me acompanhando aqui. Nós temos 3 filhos, né? E não posso deixar de dizer que eu tenho os netos, desculpe, viu, Wilson, Rose, mas os meus netos são muito lindos, viu? É uma experiência nova e uma experiência assim, realmente muito inusitada, né? Conviver com os netos. Felizmente eles mudaram, moravam em Fortaleza, e mudaram, moram perto de Campinas. Então, quando eu vou, digamos assim, para Sorocaba, eu passo por Campinas, faço uma voltinha, não uma passadinha, só para um pretexto. Estava passando em frente, a gente chegou para ver os netos. Isso é coisa muito especial. Se eu soubesse que era tão bom, eu teria pulado a fase filho e direto para neto, né? Mas não pode, então vamos lá. Muito bem. Nós vamos ler um texto bíblico, e eu convido você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 3º. Capítulo 3º, onde nós encontramos a narrativa da visão que Deus falou com o menino Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3º, a partir do versículo 1.
todo o capítulo. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. E este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel, Samuel. Este se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem Samuel. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia relatar a visão a Eli. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: o que é que o Senhor te falou? Peço-te que não o encubras, assim Deus te faça o que bem lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo o que te falou. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse Eli: é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Amém. As palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, rocha minha e libertador meu. Nós estamos celebrando este ano, e de maneira mais específica, neste mês, os 500 anos da Reforma Protestante, quando Lutero afixou nas portas da Catedral de Wittenberg, no dia 31 de outubro de 1517, um convite para debater um problema que ele julgava crucial e que julgava também que era um desvio do ensino da palavra. As 95 teses contestando principalmente a questão das indulgências. É verdade que a Reforma Protestante
não começou no dia 31, é um longo movimento, uma conjugação de fatores, um acúmulo de circunstâncias políticas, sociais, econômicas, culturais, e que Lutero, de certa maneira, do ponto de vista religioso, ele acabou por desencadear todo esse processo que marcou definitivamente a civilização ocidental e da qual nós somos herdeiros. Não diretamente de Lutero, mas a reforma que se realizou com Calvino logo a seguir em Genebra, se espalhou por toda a Europa, Estados Unidos e chegou a nós, aqui o Brasil, em 1859, quando chegou o primeiro missionário presbiteriano. Mas nesse todo esse processo, não só a luta de Lutero, mas a luta de Calvino, e Calvino de um modo especial escreveu no ano de 1543, quando ele estava reiniciando o seu ministério em Genebra, ele escreveu um livreto que ainda não está traduzido para o português. E nesse livreto, pequenininho, ele escreveu sobre o tratado a respeito das relíquias. Calvino foi um escritor extremamente prolífico, escreveu muitas obras, ele e Lutero, evidentemente. Mas esta obra, esta preciosidade, Calvino lista uma das causas que motivou o desejo de reformar a igreja, de expurgar a igreja dos seus desvios, dos desmandos, de tudo aquilo que ao longo dos séculos foi sendo introduzido na vida da igreja e de repente a igreja, a fé cristã se tornou totalmente deturpada, né? E Calvino vai ilustrando nesse pequeno tratado das relíquias, ele vai listando o culto às relíquias, que era uma prática muito comum. Inclusive Lutero, em Wittenberg, o príncipe eleitor do condado onde Lutero vivia, o Frederico o Sábio, ele mesmo tinha uma coleção pessoal de cerca de 2.000 relíquias, e ele foi aumentando a sua coleção, e o alvo era ter 20.000 relíquias. Essas relíquias eram objetos supostamente pertencentes a algum santo do passado, e que eram expostas para visitação. E evidentemente, expostas para visitação, as pessoas pagavam, deixavam oferta. Em alguns casos, as pessoas experimentavam daquela relíquia, daquele remanescente sagrado, e isso se tornou uma fonte de renda muito grande, extraordinária. A própria Universidade de Wittenberg, parte dos seus recursos era mantida pelas ofertas que as pessoas, ao visitar essas relíquias, então deixavam, e esses recursos eram destinados para pagar o salário dos professores na Universidade de Wittenberg. Mas Calvino, de maneira curiosa, ele cita que havia pelo menos 21 igrejas ou locais que reivindicavam ter os legítimos espinhos da coroa de Cristo. E havia uma determinada igreja que apresentava um atestado de autenticidade e que havia um resquício de sangue naquele espinho e que aquele espinho havia perfurado as sobrancelhas de Jesus. Então as pessoas afluíam, queriam tocar, queriam olhar, porque era realmente algo assim sobrenatural, diferente, né? E Calvino vai listando. Então havia muitos tipos de relíquias. Por exemplo, a lança que o soldado usou para perfurar o lado de Cristo era exposta em um lugar. Mas ela se multiplicava e Calvino dizia, talvez foi um milagre, um alquimista produziu esse milagre de multiplicação dessas lanças. Os pregos da cruz de Cristo eram infindáveis, todas as igrejas alegavam ter os pregos, legítimos pregos que afixaram Jesus na cruz. Mas havia também algumas relíquias bizarras. Por exemplo, uma igreja alegava ter o prepúcio de Cristo quando ele foi circuncidado ao 8º dia. Estava lá exposto. Outra igreja alegava trazer
expor as palhas da manjedoura, onde Cristo fora acolhido após nascer. Outra igreja alegava trazer as primeiras fraldas de Jesus. Não sabemos se estavam limpas ou sujas, mas alegava que eram as fraldas que Jesus havia usado na sua infância. Outra tinha as vasilhas utilizadas para a multiplicação da água em vinho lá em Caná da Galileia. E nesta também as pessoas, já que havia também um remanescente de vinho que sobrou da multiplicação, as pessoas podiam pagar e tomar um gole daquele vinho, e evidentemente o vinho continuava milagroso, ele nunca se acabava. A cada leva de peregrinos, os peregrinos experimentavam daquele vinho. Outra igreja alegava trazer os sapatos de Jesus. Outra, as migalhas do pão que sobrou da Santa Ceia, quando Jesus viu a primeira ceia. Outro, os remanescentes da multiplicação dos pães. Outros, os ossos do peixe que Jesus comeu à beira-mar com os discípulos. Outra dizia que tinha a toalha com que Jesus lavou os pés dos discípulos. Outra alegava que tinha os ramos que os discípulos, a multidão, saudou Jesus na entrada de Jerusalém. Outra dizia que tinha o rabo do jumento que Jesus entrou em Jerusalém. E assim por diante, a lista vai longe, né? E outra igreja alegava ter um pouquinho do leite da Virgem Maria. E Calvino, de maneira mordaz, ele diz: será que a Maria tirou esse leite e deu para os reis magos ou para os pastores para levar como lembrança do recém-nascido? E assim por diante, as relíquias proliferavam abundantemente. Lutero cita e zomba de uma igreja que alegava ter as chamas remanescentes da sarça ardente de Moisés no deserto. Não sei como essa chama foi conservada, mas lá na igreja estava aquela chama, era a mesma lá da sarça ardente. E uma, pasme, tinha a pena do anjo. E Lutero, de maneira mordaz, ele dizia: talvez tenha sido daquela luta de Jacó com o anjo. Então foi uma luta que saiu pena. E alguém guardou aquelas penas, e agora essas penas eram expostas para a visitação pública e com o objetivo de angariar recursos. As lágrimas de Jesus, pedaços da cruz e até a coluna onde Jesus teria se encostado quando ele estava conversando com os sábios no templo. A lista é infinda. Enfim, todas essas coisas permeavam o ambiente religioso da Reforma no século XVI. E as pessoas, credulamente, as pessoas eram manipuladas, instadas a visitar, a contribuir, e as pessoas eram instadas a tocar, as pessoas eram instadas a depositar fé nesses objetos sagrados, e assim, de certa maneira, manter as pessoas cativas na ignorância, a falta de conhecimento da palavra de Deus. Muito bem, havia uma outra situação também, que era o comércio de cargos eclesiásticos. O bispo da região de Lutero, ele já era bispo de 2 dioceses, e ele, querendo ser arcebispo, mas não tinha idade suficiente, uma vez que ele tinha apenas 27 anos de idade, mas nada que o dinheiro não possa resolver. Então ele propôs comprar o cargo de arcebispo, tomou uma grande soma emprestada dos banqueiros e então comprou de fato o cargo de arcebispo. E o Papa deu-lhe autoridade para que ele vendesse indulgências, ou seja, o perdão, e com a arrecadação dessas indulgências, 50% iria para terminar a construção da Catedral de São Pedro em Roma e 50% o arcebispo poderia então usar para ressarcir o empréstimo que ele havia feito dos banqueiros. E nesse processo, o vendedor de indulgências chegava nas cidades apregoando o perdão. E ele dizia que
Essas indulgências eram tão poderosas, mas tão poderosas, que até uma pessoa que eventualmente tivesse estuprado a mãe do nosso Senhor poderia ser liberto do inferno, do purgatório. E assim ele dizia: assim que as moedas caem ao fundo do cofre, e ao som deste tilintar ao fundo do cofre, muitas almas sobem do purgatório em direção aos céus, devido ao poder das indulgências. Eu estou citando todos esses casos, essas experiências, para chegar no nosso texto que nós estamos dizendo. Talvez os irmãos estejam perguntando: o que isso tem a ver com o texto que nós lemos? O que eu quero dizer, irmãos, que a época da Reforma era um tempo de intensa religiosidade, de profunda religiosidade. Não havia ateus, não havia céticos. Todas as pessoas frequentavam assiduamente os serviços religiosos. Todas as pessoas eram educadas, instruídas e buscavam a Deus. As multidões afluíam aos serviços religiosos. Em todas as localidades se respirava uma atmosfera profundamente religiosa. Lutero, ele mesmo, era profundamente religioso. Ele entrara no mosteiro, fizeram um voto, entraram no mosteiro, e ele era um homem de intensas orações. Levantava-se de madrugada, às 2 da manhã, para orar, para jejuar, exercícios espirituais, penitências, e assim seguia o dia inteiro nesse processo. Ele mesmo, um homem profundamente religioso, um homem que praticava todas as recomendações que a sua fé, que a sua igreja lhe recomendava. Profundamente religioso. Mas entre estas práticas religiosas e a relação com Deus, ouvir a Deus, havia um enorme vazio, um enorme vácuo, uma enorme distância. E é o que exatamente ocorre nos tempos de Eli. No tempo do profeta Eli. A Bíblia nos diz que Eli era um homem religioso, ele era sacerdote, ele era juiz em Israel. Ele exercia uma profunda liderança espiritual. Quando Ana foi ao templo pedindo um filho, ele ouviu a oração, o balbuciar de Ana, supondo que Ana estivesse embriagada. Repreendeu a Ana. Mas Ana disse: é da amargura da minha alma que eu falo ao Senhor. E ela disse do seu desejo. E Eli disse então que o Senhor lhe conceda, e Deus concedeu. Deus respondeu à oração de Ana, e Eli foi o instrumento de Deus para que Ana tivesse confirmada a resposta da sua súplica, da sua necessidade. Eli exerceu uma influência espiritual em Israel. Eli servia como líder, como referência. Mas a Bíblia diz, no entanto, que apesar da religião, apesar do papel, apesar da importância, apesar da influência de Eli, Deus estava em silêncio. Havia um silêncio da parte de Deus. A palavra de Deus era muito rara. As visões não eram frequentes. Um silêncio da parte de Deus. E por que havia esse silêncio? Por que Deus havia silenciado? Por que Deus permanecia calado? Por que o povo não era capaz de ouvir os ensinos, a orientação, a direção de Deus através dos seus servos, que era o único recurso possível e disponível então? E quando nós lemos o texto bíblico, nós percebemos que Eli, embora fosse o líder espiritual, fosse o homem da religião, fosse o representante religioso que, de certa maneira, simbolizava a presença de Deus no meio do povo de Israel. No entanto, o povo não conseguia ouvir a voz de Deus, nem tampouco Eli jamais ouvia a voz de Deus. E a Bíblia diz
que isto ocorreu porque Eli se tornou-se indulgente com seus filhos. Ele amava mais os filhos do que a Deus. Ele honrava mais os filhos do que a Deus. E mais do que isso, ele não repreendeu os seus filhos. Ele não repreendeu os seus filhos quando os seus filhos praticavam e faziam o mal. E por isso Deus enviou seu juízo. E o juízo de Deus naquele momento era silêncio de Deus. Ninguém conseguia ouvir a voz de Deus. Meus irmãos, isso é terrível. Quando Deus fica em silêncio. Quando não conseguimos ouvir a voz de Deus. Quando não conseguimos escutar a voz de Deus. Quando não conseguimos discernir a sua vontade. Quando ficamos sem direção, sem rumo, sem orientação. Quando nós não conseguimos entender o que Deus está querendo dizer. E principalmente quando nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que fala. É um Deus que não tem dificuldade de se comunicar. É um Deus que não tem dificuldade de expressar a sua vontade. Um Deus que não tem embaraços na sua comunicação conosco. Esse exemplo de Eli mostra exatamente o grande risco de operadores do sagrado, dos representantes do sagrado, dos agentes do celestial, dos intermediários da divindade. De repente não poderem ouvir a Deus e não escutar o silêncio reprovador de Deus. E nós nos deparamos à semelhança dos tempos de Eli, à semelhança dos tempos da reforma, de viver um momento profundamente religioso, mas é uma religião sem Deus. Assim como no período da reforma, as muitas manifestações religiosas, mas Deus não estava naquelas manifestações religiosas. Assim como na época de Eli, os sacrifícios continuavam, os holocaustos continuavam, as ofertas continuavam, os serviços diários do tabernáculo continuavam, mas Deus não estava presente naqueles serviços, naquelas celebrações, naquelas encenações, naqueles atos, naqueles gestos religiosos. Esses fatos estão na Bíblia por uma razão, ou por muitas razões, mas uma delas principal é para nos alertar que é possível ser religioso sem nos relacionarmos com Deus. É possível operar o sagrado, é possível às vezes encenar o sagrado, é possível pretender intermediar o sagrado, é possível falar em nome do sagrado, sem que contudo Deus esteja presente em todo esse processo, em toda esta encenação, em toda esta caminhada. É possível ser religioso, mas não relacionar-se com o Deus das Escrituras. Quando nós olhamos para a nossa situação à luz desse texto, nós percebemos uma religião do nosso tempo que ela é extremamente utilitarista. Os filhos de Eli eram os encarregados de coordenar as ofertas, as oferendas, de orientar, de presidir aqueles processos. Mas eles, ao invés de fazer isto como serviço ao Senhor, eles se apropriavam indevidamente das oferendas, dos sacrifícios. Havia parte do sacerdote, mas eles se apropriavam de uma maneira indevida dos sacrifícios. De tal maneira que ali havia uma religião utilitarista. A religião para benefício pessoal. A religião para usufruto pessoal. Assim como aconteceu na época da Reforma, no século XVI. E assim como continua acontecendo nos dias de hoje, a religião sendo usada para fins pessoais, para benefício pessoal. A religião sendo utilizada para obter
dividendos políticos, econômicos, materiais e outras coisas sociais. Mas também é exemplo da época de Eli e da reforma. Havia uma religião sem ética. A Bíblia diz que os filhos de Eli abusavam das mulheres, se prostituíam com as mulheres à porta do santuário. Os rituais religiosos, a celebração do sagrado, não foi capaz de operar no coração de Eli e dos seus filhos uma reverência e o respeito pelas pessoas e, sobretudo, gerar o espírito e atitude ética. E quando a ética é separada, é dividida da nossa prática religiosa, nós incorremos no mesmo problema da religião da época dos filhos de Eli, ou que os profetas de Israel também se levantaram, 800 anos de Cristo, Isaías e Amós, para dizer: estou cansado das vossas assembleias solenes, dos vossos milhares de sacrifícios, do estrépito dos vossos cânticos, das vossas liras. Estou cansado, estou saturado, porque eles não reproduzem a vida. Há um divórcio entre o que vocês cultuam, há um divórcio, há um abismo enorme entre a prática religiosa e a ética, o que vocês vivem no dia a dia. E nós contemplamos isto nos nossos dias de hoje, a religião divorciada da ética, o culto distanciado da vida, os negócios com leis próprias, mas não pelas Escrituras. E hoje nós encontramos essa situação, que é muito fácil, é uma tentação muito fácil, em que nós nos reunimos dominicalmente, periodicamente, vestimos uma postura religiosa que dura algumas horas e depois, no nosso dia a dia, o que rege a nossa conduta, o que rege as nossas decisões, o que rege o nosso comportamento, não é jamais o Deus que se revelou em Cristo e nos deixou a sua vontade expressa através das Escrituras sagradas. Mas sobretudo também, irmãos, a religião da época de Eli era uma religião incapaz de ouvir a voz de Deus. Incapaz, ao ponto que Deus deixou de falar. Porque Eli se tornou resistente à voz de Deus. Deus silenciou. E é sintomático isso, quando Deus silencia. Deus silencia, às vezes pode ser um tratamento conosco. Deus silencia talvez como um treinamento. Deus silencia como experiência do deserto que todos nós atravessamos e todos nós passamos. A experiência do deserto. Mas muitas vezes Deus silencia, porque Ele sabe que a gente não vai ouvir a sua voz. É o caso de Saul. Na época do rei Saul, também ele tentou ouvir a Deus. Tentou por todos os meios, mas Deus não falou a Saul. E ele, na ânsia de ouvir de algum modo, ele então procurou aquela feiticeira para tentar ouvir então a Samuel, que já havia morrido. Fez a primeira sessão espírita que nós temos registro. Nós podemos nos tornar resistentes, impermeáveis à voz de Deus. A persistência no estilo de vida, às vezes nos leva a caminhos em que Deus deixa de falar. Deus é gracioso, Deus é bondoso, Deus é misericordioso, mas Deus também nos disciplina e nos corrige. E pode haver momentos em que Deus silencia, porque Ele fala e Ele sabe que a gente não vai ouvir,
Porque Ele fala, Ele sabe que nós não iremos colocar em prática aquilo que Ele está nos ensinando. Jesus, na sua época, denunciou os religiosos que faziam muitas coisas em nome de Deus, mas nada tinham de Deus. Jesus disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E eles dizem: Senhor, mas em teu nome profetizamos, em teu nome operamos maravilhas, em teu nome expulsamos demônios. E Jesus diz: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. E eu quero concluir, irmãos, lembrando que nós vivemos um tempo de muitas propostas e ofertas religiosas. Nós vivemos um tempo de muitas alternativas. Há religiões para todos os gostos. Há religiões de todos os tamanhos, para todas as medidas. Isso é um tempo extremamente confuso. Mas nós precisamos lembrar sobre todas as coisas que o Deus da Bíblia é um Deus que não se deixa manipular. É um Deus que nós nos relacionamos com Ele, não através de práticas religiosas, mas é uma relação pessoal. E Ele graciosamente nos convida a nos relacionar com Ele pessoalmente, graciosamente. Ele nos convida a viver numa relação com Ele, de confiança. Nos convida a viver numa relação com Ele, onde nós podemos chamá-lo de amigo. Isso não se consegue através da religião. Esta é uma relação pessoal. Esta é uma relação pessoal com o nosso Deus. Ele veio em Cristo. E Ele veio para que nós pudéssemos desfrutar deste relacionamento, onde nós conversamos, onde nós dialogamos, onde nós ouvimos a sua voz, onde nós escutamos o desejo do seu coração e onde Ele pode nos guiar e nos conduzir. E Ele nos convida a este relacionamento. Ele nos convida a esta caminhada. Este é o projeto de Deus para nós. A reforma redescobriu isto, a dimensão da graça. E é este projeto que Deus nos convida a viver na dependência da graça. Deus nos aceita não é por aquilo que você fez, não é por aquilo que você faz, não é pelas tuas realizações, mas é porque você se reconhece necessitado. Você se vê carente da graça de Deus e você tem fé no Filho de Deus, que é a suficiência para nós. Que Deus nos abençoe, que possamos usufruir desta companhia preciosa que nos é oferecida através de Cristo Jesus, que nos é dado graciosamente para todos nós. Amém.